galerinha do podcast Real Missão. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Esse é um canal voltado totalmente para falar sobre missões, sobre propósito. Você que carrega uma missão, um propósito aqui nesse mundo, né? Quando falamos sobre missões, nós lembramos automaticamente de pessoas que estão em outros países, em lugares distantes, e nós esquecemos muitas das vezes que aqui, no nosso campo, perto de nós, tem pessoas cumprindo esse chamado também. Então, nesse canal, você vai conhecer mais um pouco de perto e, quem sabe, despertar em você o desejo mais por missões e conhecer pessoas que trabalham com projetos missionários, pessoas que carregam um lindo propósito nesse tempo e pessoas que fazem a diferença onde elas estão plantadas. Então, eu espero que seja bênção na sua vida. Deixe o seu like, curta bastante e talvez deixe aqui nos comentários alguém que você queira aqui indicar para o canal, qual parte mais te tocou nesse vídeo, e que Deus te abençoe e fica com a gente até o final e deixa aquele like, famoso like, e nossos contatos estão na descrição do vídeo. Valeu! Fala, galera do canal da Real Missão, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje com o privilégio de receber meus amigos e meu líder, Gabriel Rangel, aí, lá da nossa igreja local. É uma honra estar falando com vocês e finalmente a gente conseguiu, né? Depois de tentativa de um longo tempo aí, vocês têm uma vida corrida, também na igreja, né? Trabalhando pra caramba aí. Glória a Deus por isso, não vou tomar muito tempo. A gente teve pequenos imprevistos aqui, mas é um prazer receber vocês, ter presente aí, o 3G, né? Gabriel. Gabriel. Vocês são bênção e tamo junto, vamos aí. Quem quiser começar aí se apresentando um pouquinho. Começa pelo Gabriel. Ótima. Vai, Rangel. Fala aí, galera, tudo bem? Sou o Gabriel Rangel, eu participo junto com o Gabriel Mota e com o Medina aí desse projeto que a gente iniciou aí do canal Ideia na Lata, né? Que é um canal que a gente fala sobre vários assuntos, a gente fala sobre fé, sobre religião, sobre teologia, a gente também fala sobre a vida comum, né? A nossa ideia é trazer uma teologia que qualquer um possa ouvir, escutar e entender, né? Não só teologia para teólogos, mas teologia para as pessoas comuns, né? Que somos, e que eu acredito que a ideia é essa, né? É fazer com que se faça conhecida no meio do povo a teologia que às vezes nos assusta um pouquinho, né? Eu por algum tempo, né, fui líder de adolescente junto com o Mota lá, junto com o Medina, no Haier, né? Hoje estou liderando uma célula de jovens casados e estamos nessa meta aí, trabalhando para Jesus em muitas áreas, seja no Ministério de Louvor, seja pregando, e Deus está fazendo a obra. Amém. É isso. Falar um pouco agora do vulgo Gabriel Mota, né? Como o Rangel já falou, hoje eu estou como líder dos adolescentes, né? Já liderei célula de adolescentes também, se colocando à disposição da igreja, do Senhor e principalmente do Senhor, a servir com aquilo que Ele derramou sobre a minha vida. E aí a gente vai idealizando coisas também, né? Assim como o canal, como o Rangel comentou. E hoje na célula, no ministério, a gente lida diretamente com jovens e adolescentes. E por consequência, no canal também tem acontecido isso, né? Algumas abordagens que nós temos feito, a gente tem conseguido alcançar alguns adolescentes e jovens com questionamentos, perguntas e, como já foi citado aqui, trazendo uma teologia palpável, né? Onde qualquer um pode realmente conhecer e saber o que é conhecer a Cristo verdadeiramente. Então hoje eu sou professor, né? Então facilito um pouco para a comunicação, o trato com adolescente, né? Eu lido com adolescente fora e dentro da igreja, mas é uma benção também para essa galera, com o Gabriel e com o Gabriel. E também é um privilégio estar aqui, né, a convite do Tiago aí. Meu nome é Gabriel Vinícius, sou conhecido como Medina, sou estagiário universitário, faço faculdade de contabilidade e de teologia também. É uma honra estar aqui nesse podcast, muito obrigado pelo convite. Junto com meus amigos aqui, somos idealizadores do canal Ideia na Lata, como já falaram bastante aqui, não vou repetir, e também sou líder de célula na Igreja da Esperança, tá? De adolescente. É isso, galera. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. É um prazer Obrigado. receber vocês aqui e poder falar um pouquinho do trabalho de vocês e do que vocês carregam, né? Que é a presença do Espírito Santo, que é o mais importante. Eu separei aqui algumas perguntas, né? Como a gente
botei lá pra gente. O tema é o jovem, o adolescente, propósito e missões, né? É algo que a gente acha, eu mesmo já ouvi muitas pessoas falando, e eu mesmo já senti isso um dia, de que algumas coisas era só para quando eu tivesse mais idade, algumas coisas que eu deveria estar fazendo já há muito tempo, era só quando eu tivesse mais idade, só quando eu casasse, só quando eu tivesse um emprego, só quando eu tivesse isso no reino, né? Se eu tivesse só, eu tivesse que servir só quando eu tivesse essas condições, né? Eu condicionava a missão, né, minha como algo que deveria estar atrelado a alguma coisa. Não, só quando eu crescer, acho que eu sou muito novo, e tal. Só que a gente esquece que aqui na Bíblia temos várias referências de pessoas que começaram muito cedo. Então, essa é um pouquinho que a Sim. gente vai estar falando aqui, né? Como o Medina falou, ele faz faculdade, os Gabriels também aí já passaram por essa fase. E tem muita gente que se perde, né? Nesse meio. A gente não está aqui para criticar, para julgar, mas dizer que é possível sim, né? Viver uma juventude sadia na presença do Senhor, viver uma juventude feliz, usar o português, claro, que curtir, né? Mas curtir com sabedoria, né? A gente tem bastantes amigos aqui na igreja, a gente sai, está na praia, algum lugar assim, de comunhão. Então, não necessariamente a gente tem que fazer aquilo que o mundo nos impõe como diversão, né? Podemos sim ser cristãos e viver no evangelho verdadeiro e também se divertindo. A primeira pergunta aqui, será que hoje ainda é possível viver uma vida de propósito, com propósitos, em meio às distrações, como exemplo as redes sociais, né? A gente é uma geração de jovens ainda, né? Tenho 30 aí, mas dessa jovem ainda. A gente recebe muita informação, né, mano? De muita gente aí, todo mundo pega o telefone e diz influência aqui, influência ali e tal. E a galera mais nova, você vê no comportamento, na forma de se vestir, na forma de andar, que acabam tendo como referência essas pessoas, às vezes até sem querer, né? Quando vai ver já tá andando igual, falando igual, puxando gírias de pessoas não cristãs, muitas coisas, né, que a gente observa que o comportamento a gente olha e, pô, a pessoa está se espelhando, não é no cristão, não é não é a pessoa que está caminhando com o Senhor que vive o propósito do Senhor. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí. É possível viver isso aí em meio a distrações? Como isso é possível? Então, vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de propósito e esse mundo de distrações, né? Eu não só acho que é possível, como também os dois têm que andar juntos, né? Alguém que tem propósito, alguém que anda como todo cristão, né? Não existe um cristão que não tenha um propósito de Deus para ele, né? Que primeiro que nós, enquanto cristãos, temos o propósito universal, né? Que a Bíblia vai nos dizer no Novo Testamento que ide por todo o mundo e pregai o evangelho, fazendo discípulos. Então, esse é o propósito universal de todo crente. E o adolescente, seja qualquer idade, a pessoa que se denomina cristã, ela vai passar por esse propósito. E quando a gente fala das distrações, cara, alguém que tem um foco, alguém que tem um propósito, alguém que tem uma missão a cumprir, ela tem que superar as distrações, né? Porque eu acredito que assim como a Bíblia nos fala da história de Neemias, né, que estava lá reconstruindo os muros, tinha aquele senso de propósito, tinha aquela missão para cumprir, e quando vem lá Sabalat e Tobias para poder tentar fazer com que ele parasse de alguma forma de construir o muro, ele fala o quê? Que não pode parar aquela obra, que ele está fazendo algo muito importante, de forma que ele não pode parar. Então, quando nós olhamos para a nossa geração, às vezes não é fácil, né, cara? Às vezes a gente se distrai. Inclusive, a gente está olhando para algum lugar e é uma coisa que aparece, é outra. São as redes sociais, sejam diversas propostas, né? Digamos que é uma fase muito difícil da adolescência, quando você está escolhendo a sua profissão ali e você tem os olhos divididos para vários lugares, né? Porque tudo parece muito bom, né? Eles oferecem para a gente áreas de tecnologia, áreas da engenharia, e ser militar, e é isso e aquilo. São várias coisas que são colocadas numa bandeja, né? E de certa forma, se o adolescente, se seja quem for, o cristão, não olhar para isso e não entender o que é distração e o que é propósito, ele se perde, né? Então, eu acredito que não só é possível viver o propósito de Deus, ainda com as distrações, mas como acredito que seja necessário, porque sem se desapegar dessas distrações, é muito difícil que a gente consiga chegar em algum lugar, porque a gente acaba caminhando 2 passos para cada lado e não chega em lugar nenhum. Eu acredito que, em concordância com o que o Rangel falou, né, citando muito bem,
essa, Passagem. esse propósito, essa passagem, esse propósito universal, né? Isso aí é uma coisa que a gente precisa ter enquanto cristão, né? Enquanto ou alguma família que segue Cristo, conhece a palavra, ter isso como consciência, né? E não ficar voltando atrás. Muitas das vezes a gente escuta e percebe, alguém bate nessa tecla de, o que que eu vou fazer? Mas é o famoso, a problemática da divisão de nichos, né? Só faz missões quem é de missões, só ora quem é da intercessão, só administra quem é do administrativo. E aí, cara, Deus não fez isso, sabe? Deus fez ser humano, ponto. E ele vai cumprir com a sua função. Alguns vão ter uma expertise a mais em contabilidade, outros vão ser mais, vai evangelizar com mais facilidade, mas no total todos vão cumprir esse ID, né? Então é uma coisa que a gente não tem que retroceder e pregar o verdadeiro evangelho, né? Acredito que uma outra coisa também que colide com essa questão, além da gente, enquanto crente, assumir uma certeza e não colocar uma incógnita, será que é? Não, com certeza é. Com certeza é. Já foi feito, é feito e será feito. Mas os dias são outros. Gente, influência sempre teve. Nada é novo, tudo se repete. Entende? Hoje tem tecnologia, antigamente era outro tipo de estímulo, sabe? Mas em suma, era algo que prendia a atenção do ser humano. Então, se conhecer é uma coisa que vai influenciar muito para esse adolescente ou esse jovem conseguir realmente se colocar, se posicionar na sociedade, com seus princípios, né? Com a sua visão, sendo religioso ou não, porque a sociedade, a todo momento, ele muda. E muitas das mudanças da sociedade é para poder controlar o ser humano. Então é o famoso vídeo do ratinho dentro da roda, né? E muitos jovens hoje, não quero ser aquele ratinho não que está correndo, vai, pega, entra no trem, vai trabalhar, volta, não, mas você não está literalmente desse jeito, mas você está sendo controlado de outra forma. E só tem um que realmente é digno de gerir a nossa vida, né? Guiar a nossa vida, que é Deus. Então, assim, se você acha que você está no controle, e aí nessa questão das distrações, você com certeza está sendo distraído com alguma coisa e você só está seguindo ali uma roda, né? Agora, quando a gente segue a Cristo, a gente passa por essas distrações. Algumas podem nos influenciar, mas nós temos o norte, nós temos Cristo. E aí a gente vai literalmente, né, um jargão que é na contramão do mundo. Então, acredito que é possível sim. Nós somos o exemplo disso, né? A teoria na prática. E tem outros adolescentes também que a gente poderia até citar aqui que realmente vencem isso, né? Confessam que é difícil viver diferente, dizer não para o mundo, né? Não viver essa felicidade, né, que o mundo prega como felicidade, mas que estão dispostos a seguir sem estar distraídos, né, mas conscientes. Acho que é por aí. Sendo bem direto, sim, é possível, mas eu acho que não tem acontecido muito porque as pessoas esqueceram ou não dão tanta relevância assim à sua missão. Com base no texto que o Rangel trouxe sobre Neemias, ele tinha plena consciência de qual era a missão dele, e aquilo entrou no coração dele, tanto que ele se entristeceu com aquilo que tinha ocorrido, com a derrubada do muro de Jerusalém e a queimada da cidade. Quando isso entrou no coração dele, ele tomou isso como propósito, nada mais seria um impedimento para que ele mudasse isso. Porque uma distração é tudo aquilo que impede o cumprimento de sua missão. Tanto que, se eu sou influenciador, o meu Instagram, para mim, talvez seja uma distração, porque eu utilizo ele para influenciar. Mas se eu sou adolescente de 14 anos, e tendo que estudar para uma prova, o Instagram pode ser uma distração para mim. Então, distração em si não é a rede social ou é... Pode ser jogar bola, pode ser a distração, é aquilo que vai contra o meu propósito, ou seja, aquilo que atrapalha ou me atrasa ou que põe um empecilho de eu cumprir um propósito. Quando a gente não tem isso em mente, qualquer coisa pode nos levar. Porque eu acho que a gente perdeu o senso de importância para que estamos aqui. Estamos aqui com um senso de... urgência. A gente perdeu a nossa urgência. Eu acho que isso vai muito a ver com a ideia de que Jesus não vai voltar agora, entende?
o senso de vai demorar muito para acontecer ainda, tem muita coisa para rolar. Eu acho que essa ideia na mente do cristão fez ele perder o senso de urgência de pregar o evangelho, de servir a Deus de todo o coração. Porque hoje em dia, o que mais tem hoje é cristão brincando, fingindo ser crente, brincando de ser crente, não gastando sua vida nisso. Mas ser cristão é você negar a si mesmo. Perdemos o significado do nosso título que nós carregamos. Perdemos o significado de ser cristão. Porque Cristo não viveu a sua vida, ele entregou ela. E qualquer coisa que distraía ele não estava naquele local. Ele estava onde poderia influenciar e cumprir esse papel. Então, acho que o principal para a gente não atrapalhar pela distração é nós entendermos nosso propósito, nosso chamado, nossa missão. Não só uma missão universal, como o Rogério falou, que todos nós temos, o Mato foi muito bem, que é ir para todo mundo, pregar e batizar e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa é a missão universal, mas também temos missões individuais, que pode ser um serviço, ou missões em um campo na África, ou pode ser um pastoreio, pode ser um evangelista, também tem missões individuais. Mas quando a gente não entende nosso propósito, tudo nos distrai e tudo nos carrega. Aí fica meio complicado de Essa questão da distração que você comentou fez lembrar até aquele versículo que fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Porque às vezes é lícito, mas me distrai. E isso me faz lembrar a galera do namoro, né? Sim. Tipo assim, por que não pode namorar? Não é que você não pode namorar. É que você não ama a Deus ao ponto de você não saber que você tem que esperar. Essa é a realidade, né? Numa conferência que teve no final de semana, o David Hayek falou isso. Tipo, você não respeita a sua mãe porque você não ama a Deus. E é isso. Ponto. Mas que isso? É a verdade, gente. Temos que escutar a verdade, sabe? Hoje não é expressivo isso porque se prega o falso evangelho. Assim como está em Lucas 14. A gente precisa medir o quanto custa seguir a Cristo. E não é prudente quem mete a mão numa obra e começa a construir, não tem como finalizar a obra, porque passa vergonha. O mesmo aquele que serve um Cristo que você tem que entregar tudo, como o Medina falou. Eu escolho perder tudo por ele. E essa é a escolha do verdadeiro evangelho. Então até a gente mesmo, enquanto falando de uma faixa etária e do cristianismo, do evangelho, dos dias de hoje, a gente tem que falar o que é o cristianismo e o que é a tendência do cristianismo. Porque a gente tem a tendência do cristianismo assim em alta e a gente tem o cristianismo sendo o cristianismo sempre, irmão. Entendeu? Que sempre vai continuar. Pode perseguir, pode fazer o que for. O cristianismo vai existir para sempre, até a volta de Cristo. Agora, a tendência é atemporal. Ou melhor, é temporal, porque a gente fala da cultura, da sociedade. Existe um interesse do cristianismo hoje no Brasil estar numa tendência. Isso. E aí, o que é tendência, muitas pessoas não religiosas, com proveito de financeiro, vão investir nisso. Por quê? Porque as pessoas estão dando esse lugar. Isso. Entendeu? Onde tem público que compra, vai ter alguém que venda. Então, olhar isso, que isso também é uma distração, também é muito importante. Então, acho que esses pilares de entender tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e entender se eu estou fazendo tudo que eu quero, eu não amo a Cristo de verdade. Sim. Sabe? Se eu me vejo como um totalmente distraído, né? E não enquanto Paulo, né? Cara, tipo assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Mas ele assume que ele precisa da misericórdia do Senhor, ele assume que ele é o pior dos pecadores. Esse é o caminho do crente. Esse é o caminho de santificação. Agora, se ele não tem fruto do Espírito, sabe? Se ele não apresenta nenhuma característica de Cristo na vida dele, ele está distraído. Ele não é um convertido. E isso precisa ser dito. E aproveitando que a gente entrou nessa parte, né? Eu vejo um discurso muito brando enquanto falar sobre igreja, cristão e não cristão. Filho de Deus e não filho de Deus. A gente não pode ser brando em coisa que Cristo não é brando. Isso. Sabe? A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela não volta. Sabe? Ela é e ponto final. Então, eu acho isso muito importante a gente deixar... Claro. Já deixar aí, já, de repente a gente entra de novo. Show, mano. É muito importante, cara, porque, como vocês falaram, né? Me veio vários exemplos aqui de coisas que a gente tem vivido nos dias de hoje, né? O sistema usando as pessoas como massa de manobra, né, mano? E isso todas as áreas, todas as faixas etárias têm caído nessa de não viver um propósito realmente, e viver a tendência, né? Vivendo a tendência no momento ali, seja as coisas mais simples da moda, de alguma coisa, como pensamentos, né? Eu acho que
esses discursos que muitos veem aí não quero citar muito para não entrar na política, mas política onde acontece muito isso, você vê as pessoas se perdendo em faculdade, em alguns lugares que você acha que está indo ali só para aprender, o tanto de pessoas que acabam se perdendo por pensamentos, doutrinação, lembrei a palavra, né? E acabam sendo doutrinados ali pela mídia, por professores, por pessoas que estão ali, hoje em dia, descaradamente fazendo isso mesmo, né? Antigamente era algo mais sorrateiro, mas hoje em dia está bem escancarado e às vezes eles falam isso mesmo. Eu fico vendo algumas reportagens nos comentários, tá lá, sou professor de tal faculdade, e a gente sim, a gente quer impor mesmo. Então, eles vivem querendo ou não, isso é um propósito, né? Que eles vivem, acabam impondo em cima da galera, a galera acaba caindo às vezes, nasceu na igreja, mas não teve aquele encontro, né, com o propósito de vida dela e o dele. E como você falou, acho que foi o Mota que falou, acaba indo por qualquer pensamento. Hoje em dia está gostando de amarelo e amanhã está gostando de azul. Isso não falando de cores realmente, somente, né? Mas de cores da vida mesmo. Gosto. Hoje quer ser jogador de futebol porque ano que vem tem a Copa do Mundo, aí futebol fica mais falado. Aí passou a Copa e não, quer ser ator porque lançou um filme brabo da Marvel. Ah, quer ser cantor porque estourou alguém do nada aí. Pô, tá vendo? Fulano não tinha nada, agora tá na mídia aí. Então, você vai vivendo em torno de tendências, né? De coisas que acaba, se bobear até a gente mesmo, né? Um pouco mais velho, acaba vivendo isso também. Comparações, Não, né? Fazendo comparações e vivendo fora do propósito que Deus trouxe para minha vida ou para a vida de quem estiver assistindo isso aqui. Sim. com certeza, E- até mesmo na igreja. Hoje tem pastores que não se falam porque acham que vão ser arrebatados. Pré-tribulação, um durante, outro depois. Sendo que isso nem é o foco da Bíblia. O foco é Jesus, é a morte na cruz, a ressurreição. É isso que é pregado. Mas tem até coisa dentro da Bíblia que causa divisão entre a gente e vira distração no cumprimento do propósito. Sim, Entende? Isso não é só na faculdade, é um fato, na política é um fato, mas também dentro da nossa, dentro da dentro da nossa igreja. casa, dentro da nossa, dentro do seio do cristianismo, tem essas divisões por coisas que não deveriam ter. Dão muita importância para opiniões, porque as pessoas se baseiam em opiniões, não em quem é Jesus. É por isso que elas brigam, por isso que elas se desentendem, por isso que tem contendas, porque elas se baseiam em ideias, elas são as ideias delas. E quando eu falo que uma ideia não concordo com essa ideia, eu estou discriminando essa pessoa. Ela acha que eu estou discriminando ela. Mas quando ela se baseia em Jesus, na rocha que é ele, quando eu falo que eu discordo com o Mota, eu não afeto o Mota. O senso de propósito também tem muito o senso de quem eu sou. E essa resposta só vem quando eu olho para a cruz, não quando eu olho para uma teologia. Não olho para o calvinismo ou para o arminianismo. Entende? Quem eu sou está na cruz, está em Jesus, está no sangue, está na ressurreição dele, está no Cordeiro. Não está na teologia sistemática no qual eu sigo. É. Isso que você comentou nos faz até pensar acerca dessa primeira pergunta. Porque quando a gente pensa nessas distrações, a gente pensa em escola, cultura, a cultura que está à margem da sociedade, e a gente pensa em universidade e política. A gente não pensa na igreja, Não pensa. sabe? Não pensa. A primeira coisa que a gente faz Sim, é querer olhar para fora. Isso. Mas o que a palavra de Deus nos direciona? Primeiro, nós temos que cuidar de casa, porque o nosso maior exemplo é a casa. Meu primeiro ministério é aqui em casa. Se minha família vai bem, agora, como que pode eu não cuidar da minha casa e querer cuidar do de fora? Não tem coerência. É, Só, sabe? Será que a gente está criticando igreja ou a gente está criticando seita? Será que porque o Rangel tem uma teologia diferente, eu não posso conversar com ele, eu não respeito? Porque aí a gente leva para um outro ponto aqui. Porque falta respeito para as pessoas Respeito. conseguirem socializar e viver. Porque se tiver respeito, irmão, você pode ser o que for, que eu vou falar com você, eu vou te ajudar. Agora, ano que vem, ano de eleição. A pergunta é, quantas famílias vão deixar de se falar novamente por conta de lado A e lado B? Quantas pessoas dentro da igreja vão deixar de frequentar uma igreja por falta de maturidade e discernimento de líderes cristãos que não sabem respeitar e colocar suas coisas em seu devido lugar? E aí agora o foco mudou, porque a gente começou a falar de adolescente e jovem, mas a gente está falando de adultos sendo distraídos com Sim. coisas seculares. Isso. E aí a gente fala do seguinte, é a geração que tem seus filhos
que está falando que eles estão distraídos e que como que pode isso, mas eles também estão distraídos, sabe? Ao invés de ser um ajudando o outro, reconhecendo, como Tiago 4, né? Compartilhe o pecado uns com os outros. Cara, amém. Mas não é isso. Existe essa diferença entre as gerações justamente por isso. Porque é como aquela fala, né? Como que pode? Eva comeu do fruto. Se eu tivesse lá, não comeria. Valeu, tamo junto. Então tá bom, então. Vai lá, tenta a sorte. Entende? Eu preciso olhar e falar, cara, se eu tivesse aquele sentimento desse adolescente nessa situação, talvez eu cometeria esse pecado também. Reconhecer a falha, sabe? Então acredito que a gente está sendo feliz nessa primeira pergunta, desmistificando muita coisa aí. Quebrando ela. E tipo assim, se puder ficar um conselho nosso aí pra galera, tem uma forma, cara, da gente que nós devemos sempre fazer para evitar essas distrações, essas coisas, né, cara? Que é parar, né? Às vezes a gente precisa parar e recalcular um pouco as nossas rotas, né? Enquanto cristãos. E como é que o cristão recalcula rotas, né? Orando, né? Parando, orando É e isso aí. repartindo. E quando eu falo isso, por quê? Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, né? Eles estavam caminhando e Jesus estava caminhando do lado deles. Só que eles não estavam nem mais percebendo. Por quê? Eles aí estavam caminhando, estavam com a cabeça cheia de outras coisas, de outros problemas e tudo mais. E aí a Bíblia diz o quê? Que quando eles partem o pão, quando eles param e repartem o pão, os olhos deles se abrem e eles começam a ver Jesus, quem estava andando do lado deles. Então, cara, as distrações às vezes impedem com que a gente veja até o Jesus que está do nosso lado. Então, é importante a gente parar, às vezes, para recalcular as nossas rotas. E o mais importante, cara, não existe olhos abertos e ver Jesus sem repartir o pão com o meu irmão. Então, para poder viver propósito, para poder entender o que é distração, o que é Jesus, eu preciso estar repartindo o pão. Porque senão, mano, Jesus não tá. Perfeito. A gente leu a 1 ainda, não foi? Por que tem muitos Foi jovens, algo, pouquíssimos jovens adolescentes que se levantam nesse tempo? A galera que, acho que já falou mais ou menos um pouco sobre, mas por que tanta pouca, ainda é muito pouca gente que se levanta assim para cumprir a missão, o propósito dele ou dela ali? Acredito que, assim, vou me ater à palavra, né? Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Entendeu? Acho que a gente almejar ter mais e se esforçar para que tenha novos adolescentes, jovens e que seja expressivo, esse é o nosso papel. Agora, pautar o nosso trabalho para que esse seja o resultado pode ser uma infelicidade. Sim. Né? Porque todos os apontamentos nunca foi maioria. Entendeu? Toda a história do cristianismo. A gente está tendo agora uma alta no Brasil de que os cristãos são isso e aquilo, e que 30 e poucos por cento, se fala sobre 38%, 32%. Hoje eu vi uma divulgação de uma empresa de marketing falando sobre uma tendência, né, como eu já citei aqui, sobre uma tendência de 82% no Brasil, falando de cultura, né, movimento, vestimenta, música. Então, assim, nesse sentido, pode-se ter um aumento, né? Assim como já teve nos Estados Unidos, nas mega churches, alguns colégios que trabalhavam com missões, mas era muito mais uma questão de você lavar a alma, vamos colocar dessa forma, né? Eu fui lá e fiz algo para a sociedade, pô, show de bola, já cumpri, vou continuar com o meu propósito. Mas isso não é o cristianismo. Novamente, a gente volta para Lucas 14. Qual é o custo? O custo é eu pegar e viver um ano para Deus? Não, pô. O custo é você não viver para você. Nunca. Entendeu? O custo é você, a partir do momento que você conheceu ele, você só vive para ele. Porque a sua vontade é fazer a vontade do seu pai. Entende? E aí, novamente, é quando aquela multidão de pessoas corre atrás de Cristo porque querem ver o milagre. Ele multiplica os pães, ele fala, cara, eu sou o pão da vida. Vocês estão querendo pão para carne, mas eu sou o pão da vida. Entende? Então, isso só quem faz é o Espírito Santo, né? E cabe a nós, enquanto jovens que buscam estudar, que têm às vezes uma perspectiva diferente da sociedade, trazer essa comunicação mesmo, sabe? Trazer essa paz, trazer o entendimento, para que a gente faça esse link com conhecimento mesmo,
facilitando, e o Espírito Santo com certeza vai fazer a parte dele. Né? Mas eu não me iludo, isso pode de repente chocar alguns, com um nível assim absurdo de missionários, não me iludo com isso. Eu acredito sim que muitos são chamados, acredito nisso, acredito que essa área é grande e é só a gente olhar para o mundo e viver, sair de casa e você vê. Mas poucos são aqueles que se posicionam, né? Poucos são aqueles que realmente passam na moenda, escolhe a brecha, a porta estreita para poder passar. Né? Então, novamente, essas perguntas elas são muito boas enquanto para discutir, né, e causar indagações. Agora, quando elas ficam como uma afirmativa, a gente se distancia da faixa etária. Entendeu? A gente fala assim, cadê os adolescentes que não se posicionam? Mas a igreja só é a minha igreja? Só tem igreja na Zona Oeste? Sabe, uma vez o Alessandro ele falou isso. Lá na igreja dele tem uma conferência interna, ele falou, cara, você já foi a uma outra igreja para ver o que Deus está fazendo nos outros lugares? E a gente acha que Deus só está fazendo na minha casa. Cara, Deus está fazendo muita coisa no globo terrestre todo. Sabe? Ele não depende de mim, eu que dependo dele. Então, parece repetitiva a fala, sim, porque toda hora eu lembro que Ele é o soberano, que Ele é o Deus e que eu preciso dele, eu estou aqui para servir a Ele, sabe? Então, com essa consciência, se esforçando, vencendo a procrastinação, a gente busca ter mais conhecimento, ter uma visão mais humilde e se comunicando com pessoas de várias classes, porque Cristo foi reconhecido com um beijo no rosto, não pelo vestimento que ele tinha, sabe? Não por sua formalidade, por sua moral, não era essa a questão. Então, acho que isso é importante a gente deixar claro nesse ponto aí. Quando a gente fala Não, de missionários. Oi? Mas não, fala, Quando a fala, gente fala, fala fala. de missionários, né? Fala de missionários, a gente pode falar exatamente dessa questão de, cara, para onde a igreja envia seus missionários? E aí essa resposta talvez não seja nem tão difícil, né? A maioria dos missionários da igreja, talvez 99% dos missionários da igreja vão para as escolas, para os empregos, né? E como esses missionários são enviados? Eles são enviados todos os domingos. Quando acabam os cultos, esses missionários são enviados, né? Acabou o culto de domingo, todos os membros, todos os filhos de Deus são enviados como missionários para as suas empresas, para as suas escolas, e os adolescentes não estão longe disso. Quando existe um adolescente, né, que linkando já até com a primeira pergunta, né? Quando um adolescente entende o seu propósito, né? Quando o jovem cristão entende o seu propósito e ele sai do culto no domingo à noite, ele sai como um missionário para a sua escola na segunda de manhã. Ele sai como um missionário para o seu trabalho. Porque as almas, elas vão ser alcançadas exatamente nesses ambientes. Porque se nós formos olhar, a verdade é que quando se chega na África, a maior parte do trabalho com os africanos é um trabalho social. A maior parte que é feita no sertão é um trabalho social, com muitas pessoas que às vezes já são até crentes, entendeu? Já tem as igrejas lá, como o Mota falou aí, já tem gente pregando o evangelho às vezes em muitos lugares. Só que às vezes a gente quer ir tão distante e quer que a nossa geração vá em lugares tão longe, só que aqueles que estão perto, né, estão com um coração que precisam tanto de Jesus quanto aqueles que estão longe de nós. E aí eu digo, o quanto nós devemos realmente fazer com que eles enxerguem isso, né? Nós precisamos enxergar isso, assumir essa missão, né? E fazer esses missionários chegarem lá cada vez mais preparados, né? Com o seu caráter incorruptível. Porque hoje em dia, cara, é difícil. A tendência é o quê? Querer se adaptar, a querer se moldar, né? É numa gíria, é numa piada, é num meme novo que surgiu, é uma coisa que vai te incitar a rir, mas é uma coisa pecaminosa. Mas, cara, nós precisamos enviar missionários para onde quer que tenha um cristão da nossa igreja, de qualquer igreja, precisa ter um missionário ali. Não simplesmente um crente ninja, né? Como dizem por aí. Eu acho que a falta de posicionamento, de se levantar, vem também muito da falta de referência, né? Porque o que mais temos hoje são líderes que estão sendo... Uns são corruptos, outros não são boa índole,
mas são líderes de grandes igrejas. Tem muitos líderes que falam que. Eu vi um vídeo esses dias, o cara tava limpando o suor com uma toalha, aí deu na mão da mulher, e ele falou que o suor dele fez o Espírito Santo entrar na mulher. Tipo assim, pra mim isso é totalmente antibíblico. Mas esse é um dos nossos líderes. Como, não foi o nosso não ser meu líder, entende? Estou falando. Ele Da representa igreja a no gente. geral, né? Exatamente, ele representa a igreja. E vendo isso, não incentiva nenhuma pessoa a se levantar para ser igual a ele. É muito melhor ser igual a outra pessoa que está sendo rica, né, no Instagram. Entende? Porque poucos. é, Exemplo, Eliseu e Elias. Eliseu foi levantado por Elias porque Elias é uma referência dele. Hoje não temos muitos Eliseus por aí malhando com a boiada, mas temos poucos Elias disponíveis que são referência a jogar sua capa por cima desse menino. Temos poucas pessoas que são vistas, bem quistas, entende? Na sociedade, no âmbito cristão, tô falando cristianismo, no âmbito cristão, para serem referência desses meninos, desses jovens, desses adolescentes. Temos poucos, está ficando escasso de verdade. E quando eu não tenho essa referência de um cristão, eu não vou ser. Porque, melhor, quando eu tenho uma referência boa, porque referência nós temos. Quando eu tenho uma referência de um cristão, de um pastor, onde a frase mais impactante dele não é sobre isso, mas sobre política, onde eu o vejo mais apoiando um lado, mesmo que o lado tenha cometido erros, mas não falando desses erros, mas falando só sobre ele, o que ele quer, isso me entristece. Porque ele é um líder, ele é um cara que representa a igreja, ele é uma pessoa, ele é um senhor que tem essa influência gigantesca, mas não, eu acho que não está sendo bem utilizado. Isso não só. Isso dá uma banda naqueles que querem se levantar, entende? Porque para ser esse tipo de crente, por, não vale a pena. Realmente não vale a pena. É melhor seguir o Ruito. É, cara, e vocês falaram tudo, né? Eu acho que a melhor definição para isso, para essa pergunta é essa, de, tipo assim, de que a gente enxerga, e eu falo o que você falou, né? A gente como igreja no geral, né? O que a gente enxerga quando a gente olha para cima, né? A nossa liderança, para o nosso pastor, né? Nosso exemplo aqui são ótimos exemplos em relação a isso também. Pessoas que metem a mão, pessoas que dão, que vão, às vezes deixam sua família para fazer e atender alguém. E a gente consegue ver isso, né? Mas tem muitos lugares que os líderes não querem isso, mano. Quer viver numa salinha, num arzinho, quer viver ali é como se a pessoa fosse. Eu tava conversando isso com alguém esses dias, como se as pessoas fossem impecável, né? Que não cometessem pecados e acaba gerando aquela o nariz lá em cima, aquele. Eu senti isso já um dia, né? De pessoas que passaram pela minha vida e quando eu cheguei aqui o último não, que saiu hoje, o podcast do Everton, ele foi uma pessoa que eu falei, mano, quando eu cheguei na igreja, eu conheci o 30 Semanas, né, que para quem não conhece é um programa de tratamento terapêutico com princípios bíblicos, que ali você compartilha, né, o que você está passando, o que você está tratando. Quando eu vi ele mesmo, um dia pregando lá, pregando pra caramba, tal, e ali demonstrando as suas, como é que se diz, as suas Fraquezas. problemas também, sim, problemas também que eles têm, a pessoa tem que é ser humano. E eu falei, caramba, e tipo assim, pra mim foi um mini bike, que eu falei, caraca, ele tem problema. Tipo assim, a minha mente pensou isso, sabe? E de onde eu tava chegando na igreja nessa época, de onde eu vim, não tô falando mal aqui, mas são as experiências que eu vivi. A gente acabava enxergando a liderança, o líder geral, né? Como algo que a pessoa não, mano, a pessoa para chegar naquele nível ali, a pessoa não pode olhar para o lado, para o outro na rua, tem que andar. E quando eu cheguei aqui na igreja que eu vi, entendi isso na prática que não funciona assim. Então, existe uma frase que se eu estiver errado pode me corrigir alguém aí que lembrar, o testemunho, a palavra convence, mas o testemunho arrasta, né? O exemplo arrasta. Então, assim, isso se encaixa perfeitamente, porque não adianta a gente falar uma coisa, só que nossas atitudes não estão condizendo com aquilo. Não adianta eu, como um pastor, como líder de juventude, talvez estiver assistindo isso aqui, eu querer que o meu liderado faça aquilo que eu não estou fazendo. O meu liderado olhar para mim e falar, ué, mas está pedindo para fazer uma coisa que você não está fazendo, que é pregar o evangelho, que é servir pessoas, às vezes as pessoas pegam o título que elas carregam, e isso, infelizmente, é muito comum ver aí fora, né?
e acaba dando carteirada. Não, mas eu sou líder. Não, mas não é sobre. É aquela imagenzinha que a gente já viu na internet, né? Do bonequinho, um sentado em cima. Eu vi essa imagem até hoje. O bonequinho sentado em cima enquanto o outro puxa. Ele tá falando, isso é chefe. Agora o líder, ele tá lá junto puxando a carroça com o liderado, né? Então eu acho que isso é perfeito. Queria falar alguma coisa, Medina? Levantou a mão Sim, aí. tem muitos líderes que acham que ser super-homem é bom, mas o super-homem não incentiva o super-homem a querer um muro. Porque eu me conhecendo, eu sei que eu não sou super-homem. Entende? Quando eu mostro que eu sou impenetrável, totalmente auto, não sei ser autossuficiente, mas forte, intentável, vamos falar assim, isso não me aproxima dele, mas cria sim uma rejeição, porque eu não me vejo nele, eu não me vejo ser capaz de chegar nesse nível, porque eu conheço que eu sou falho e pecador. Aí cria essa barreira, cria esse afastamento. Sim, e acaba afastando, como você falou, né? A galera. Você não sente o liderado, no caso, né? Volto a dizer, a experiência que eu já tive também de não sente essa abertura de conversar com o teu líder. Não adianta que você não vai conseguir impor para alguém que tem que cumprir tudo que você faça, ou que crie uma relação de amizade com a pessoa só pelo cargo que você carrega, mas pela intimidade que você tem. Se você igual a gente está vindo virada de ano aí, às vezes acontece de levantar novos líderes na igreja. A primeira coisa que ele vai ter que fazer é criar relacionamento. Não é impor, chegar lá na próxima célula, chegar no próximo culto jovem, agora eu quero assim. Não é isso, mano, vai se arrebentar todo. Entendeu? A gente não está aqui também falando como se nós fosse a verdade, fosse o certão, não. Somos seres humanos, sujeitos a falhas e erros, né? Mas são princípios que o próprio Cristo nos ensinou, né? Então, assim, eu acho que tá muito bom esse papo nosso aqui, porque isso abre abre a nossa mente, né, mano? Quando a gente entende, a mente, tipo, vira a chave na nossa mente e a gente, caramba, consegue enxergar as coisas como verdadeiramente elas são. Alguém falar uma coisa aí, eu Isso aí. posso para outra. Pode ir, pode ir. O que diria para um jovem ou um adolescente que acha que ainda é cedo para servir? O que é cedo para servir? Vai começar, Reginaldo? Vai, pode começar. Cedo para servir. São barreiras criadas por nós mesmos, que totalmente humanas, né? Porque não tem na Bíblia idade. Temos reis reinando com 8 anos. Temos Jeremias, que foi levantado criança, na verdade, ele fala que é um menino, um moço. Temos os discípulos que foram com 15, 16 anos, segundo os teólogos, os estudiosos. Então, acho que o maior impedimento que nós temos hoje é a questão de idade. Mas a gente não vê isso na Bíblia. Porque o que importa na idade é quanto você está devoto à sua missão, quanto que você entendeu isso. E isso não entra no cálculo muitas vezes. Então, não existe cedo para servir. Existe coração que entendeu sua missão e o outro que não entendeu sua missão. E isso independe da sua idade. Pode ser 30, 20 ou 12 anos. Entende? E A também. gente. Fala aí, mano. Pode falar, vai lá. Posso? Então, quando a gente fala de idade, né, e a gente traz para a nossa realidade da igreja, eu acho que às vezes a gente teme sem motivos, né? Como a Medina falou, a questão da idade, porque a gente vê que no mundo secular, né, se podemos dizer assim, isso não acontece. Nós podemos trazer até para uma coisa, um exemplo assim, até bobo, né? Mas no mundo do futebol, a gente tem o Estevão aí, que acabou de fazer 18 anos, já está com a camisa 10 aí da seleção brasileira, né? Tava antes jogando aqui no Palmeiras, com 16 anos. E às vezes a gente olha para um garoto de 16 anos e a gente tem medo de colocar uma responsabilidade nesse cara. Mas esse é o mesmo cara que lá fora ele está jogando por um time importante, já assinou um contrato profissional, já está trabalhando, carregando a responsabilidade da família inteira, às vezes, nas costas. Que é um garoto desse que às vezes é que fica milionário e que sustenta a sua família inteira, né? Que tem uma responsabilidade muito além. Outros que estão em empresas, né? Por exemplo, passaram numa prova, como muitos adolescentes sonham aí, provas militares, às vezes 14, 15 anos, o cara já é um cadete numa academia, né? Já é alguém que já tem algumas responsabilidades, como o outro, gente. Quantas e quantas histórias não conhecemos dos nossos pais, dos nossos avós, né? Que tiveram ainda cedo muita responsabilidade.
às vezes já aos seus 14, 15 anos, até mais cedo, né? A responsabilidade de trabalhar, de levar comida para dentro de casa, né? E a responsabilidade faz parte do processo de maturação desse jovem, desse adolescente. Porque um jovem que não passa por essa aprovação, por essa maturidade, por toda essa dificuldade até, né, nesse período de juventude, ele pode até demorar a se desenvolver enquanto Sim. adulto. Porque quando ele chegar numa empresa, que ele receber o salário dele, ele vai ser cobrado por isso. E aí, quando a gente olha para dentro da igreja, às vezes a gente tem tanto receio de usar, e cara, a gente perde a força que esses garotos têm, a força que essa juventude tem, porque eles estão na fase de ter essa muita força, de ter muito tempo, de ter muita disponibilidade. Então, às vezes a gente perde oportunidades, cara, de usar essa força para o bem do reino de Deus. Porque aí, isso, claro, é como o Tiago bem disse, dessa questão da geração, né, dessa questão do exemplo e tudo mais. Esse cara, ele vai agir com muita força, com muita gana e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele vai se espelhar em alguém. Ele vai ter alguém para refreá-lo, para refrear os seus impulsos, talvez, às vezes, que ainda sejam imaturos, para poder trazer experiência unida a essa força. E aí ele vai conseguir chegar longe demais. Ele vai chegar porque o velho já não tem mais tanta energia, mas já tem a sabedoria. E isso vai se unir. Então a gente não pode perder essa oportunidade de usar esses jovens, porque Jesus não perdeu essa oportunidade. Deus ungiu muitos jovens, como Medina disse. Ungiu, muitos jovens foram ungidos na Bíblia porque tinham força, né? E a Bíblia vai dizer: jovens, vos escolhi porque sois fortes, né? Então é isso. E fala também sobre essa dedicação, né? Qual preocupação que o jovem tem? Vamos colocar dessa forma, assim, biblicamente falando. Então a Bíblia também direciona para se ater às coisas do Senhor, Sim, Paulo. para fazer as coisas do Senhor, por conta dessa responsabilidade, né? Então a gente precisa desmistificar isso, mas em contrapartida existe uma linha onde investe em jovens, principalmente crianças e adolescentes, para poder pregar um certo tipo de teologia. Sim. Que é uma teologia da libertação, uma teologia do coaching, sabe? Então, dentro disso, dentro desse mundo, a gente precisa falar, cara, tá, o que é o saudável? O que é o bom? Sabe? Onde que esse adolescente pode estar? Nós estamos no Rio de Janeiro. Quantos adolescentes são recrutados, sabe? Pelo Estado Paralelo? Quantos? Saiu o índice, foi semana passada que eu vi, que da forma efetiva que eles estavam fazendo de recrutar jovens e adolescentes pelo TikTok, pelo Instagram, por uma coisa chamada influência. Então, assim, esse cara serve para influenciar lá, mas ele não serve para influenciar dentro da igreja? Então, assim, acho que a gente precisa olhar para isso, sabe? Olhar para o lado e falar, pô, cara, Medina tem quantos anos? Tá, mas e a maturidade dele? E como que se vê a maturidade de alguém? É o comportamento. Como que ele reage diante das coisas, sabe? E isso vai direto ao que o Rangel falou. A gente olhar para os nossos pais, sabe? As pessoas que a gente tem de referência na família e quantos traumas essas pessoas não passaram. Trauma não mata ninguém não, gente. Sabe? Então, muitas vezes isso forja a pessoa, isso molda a pessoa, sabe? Então, ter esse lugar, essa consciência de desmistificar esse cedo, né? Ah, o que é cedo? Pô, eu tive um colega na época da adolescência com 16 anos e estava na faculdade. 16 anos na faculdade. Federal. E aí, vai fazer o quê? Vocês devem ter passado alguma situação de que uma criança, um adolescente, um jovem passou de série porque ele estava acima da média. E aí? Então a gente precisa ter algo sólido que é o quê? É a palavra de Deus, isso é imutável. Agora, como a gente lida em alguns pontos, precisa ser flexível. Porque eu não posso estabelecer, não, só vai pregar com 25 anos. Mas tem um cara que está com 18 pregando pra caramba, dando palestra pra caramba, sabe? Se posicionando pra caramba dentro da universidade. E aqui eu não dou espaço pra ele. Sabe? Lá, e aí a gente entra no ponto que você falou, Thiago, de faculdade e tal. A diferença é que o cara numa faculdade, se ele fala bem, com uma oratória boa, ele vai ser exposto a isso a todo momento. Sim. Ele vai ter debate de manhã, de tarde, de noite. No intervalo ele tá no debate.
daqui a pouco vem um afronta ele, aí vem outro que quer brigar com ele. Ele está sendo toda hora traumatizado. E aí, se ele realmente tem essa expertise, ele vai se desenvolvendo, se desenvolvendo. Agora vamos para a igreja. No sentido geral, a gente não toca nos pontos salientes da sociedade. A gente acha que a gente está na melhor cidade do Brasil e a gente não tá. A gente acha que sair do Brasil vai mudar de vida e não vai. Eu tô no mundo, pô. O mundo já é no maligno. Ponto. Sabe? E aí é uma outra ótica. Assim como o adolescente pode achar que é cedo demais, tem muita gente achando que vai encontrar o paraíso saindo do Brasil. Gente com cargo, com título. Gente, que cristianismo é esse que essa pessoa está vivendo? Que doideira é essa? Ah, pode ter uma qualidade de vida mais? Pode, gente, mas o teu propósito vai mudar, vai continuar sendo o mesmo. Pregar o evangelho. Você vai continuar sendo, buscando proporcionar e viver o céu na terra, sendo no Brasil ou sendo em outro país. Mais desenvolvido ou não. Com guerra ou sem guerra. Sabe? Não mudou o propósito, cara. Pecado é pecado. Pode ter pecado num lugar bonitinho, pode ter um lugar mais feio. Isso é o quê? Questão econômica, social, política, novamente. É cedo, não? A galera de 18 anos tem que estar falando de política pra caramba, entendendo sobre filosofia, sociologia, e a gente esbarra na questão educacional, que mudou a matriz por um consenso de alguns e interesse também. Então, isso a gente só consegue olhar quando a gente entende a cultura. A gente tem a luz do Espírito que converte o nosso coração ao Senhor, mas nós precisamos também ter luz na mente com conhecimento. Se a gente não busca, cara, sabe? Se a gente for humilde para debater e discutir as coisas, cara, a gente está no bom lugar. Porque a humildade vem do Senhor. Precisamos ser mansos e humildes como o Senhor. E nisso, discutindo, até mesmo com o nosso coração quer estar em ira. Então, se o adolescente chega e fala que ele acha que está cedo, cabe a mim, enquanto líder de adolescente, conversar com ele, entender o porquê ele acha isso, mostrar que ele pode fazer, que ele é capaz. Que se ele estiver na escola e precisar de orar por alguém, ele que vai orar, ele não vai chamar o intercessor do nada. Pô, vou ligar aqui pro Mota. Não, cara, é tu que vai orar. E amém por isso, glória a Deus, Deus te dará uma oportunidade. Entende? Então, não é nem separar demais os nichos e também nem deixar solto demais. Tem o equilíbrio, sabe? Quantos foram chamados pelo Senhor? Quantos receberam a convocação? Ó, eu tô indo, hein? Sabe? Quantos viram a multiplicação dos pães? Quantos andaram com ele? Entende? Então, todo mundo está sendo anunciado, irmão. Agora, mais uma vez eu repito isso, cabe a nós, né? A gente levanta a problemática, agora vamos tentar resolver? Cabe a nós, enquanto cristãos, enquanto quem está se posicionando, botando a cara no YouTube, botando a cara na rede social, fazer a diferença. Pega esse problema e se coloca como, ó, Senhor, não tem ninguém não? Eis-me aqui. Isso pra gente. E quem está ouvindo e se diz cristão, cabe a vocês também. Esse é o papo reto. E também outro ponto, né? Porque o adolescente serve para gravar stories na igreja, não serve para pregar, entende? Eu acho que há lugares que não querem, pessoas não querem sair, porque é confortável para ela e dá mais mídia. Então eu acho que as pessoas não entenderam o ponto de passar o bastão. Isso não está mais sendo ensinado, porque é bom estar no púlpito, né? Ser visto, ser gravado. É maneiro, é top, mas esse não é o chamado. Enquanto a velha geração não entender que tem que investir na nova, a nova nunca vai evoluir. Entende? Não tem como eu não querer investir em uma criança de 8 anos. Não tem como. Não tem como eu sou uma geração antiga só falar mal da nova geração e não fazer nada. Não tem como. Eu tenho que não só jogar minha capa por ele, mas andar junto com ele, chamá-lo para uma vida comigo. Porque isso é discipulado. Falta ser discipulado. E como fala discipulado, falta se erguer, essa nova geração ascender, vamos falar assim. Não é o discipulado como uma vez eu tenho nessa conversa com o Rangel, né? Mais uma vez, né? Um nicho, né? Um nicho do discipulado. Ah, vamos trabalhar com discipulado ou não vamos trabalhar com discipulado? Se não vai trabalhar com discipulado, esquece a igreja. O discipulado está incutido no cristianismo. Igreja, Isso aí. Não tem como não ter discipulado. Existe uma forma mais formalizada e existe uma forma natural que vai acontecer. Que esse é o cristianismo, esse é o evangelho. Entende? Agora, se a gente não olhar para isso e bater realmente, assim, quando eu digo bater, é realmente confrontar. Quando quem está servindo apenas por vaidade. Quando isso é visto, isso tem que ser. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Sim, seja. Sabe? E Paulo faz essa associação
que o evangelho, sabe, essa caminhada é uma corrida de bastão. Que eu vou, mas chega uma hora que eu não vou mais. Eu passo esse bastão para alguém. Mas só que esse cara que está correndo com bastão, ele tem que ter consciência de duas coisas. Que ele está pronto para pegar e quando ele pega, ele está pronto para passar. Isso. E nisso não tem vaidade. Não tem mais. Porque não é meu nome que fica. Meu nome fica por um tempo. Mas ele tem algo muito maior, que é o ele é. Deus está aí na frente. E eu estou carregando esse nome, carregando esse nome. Eu passei, filho, a nova geração. E glória a Deus por isso. Cumpri o propósito. Amém. Então, isso é uma coisa que nós precisamos, enquanto igrejas, enquanto irmãos, e até mesmo se isso é uma realidade no nosso contexto, ou algum amigo que congrega em outro lugar, a gente tem liberdade, cabe a nós não ser omissos e chegar e falar. Meu amigo, eu acho que você precisa olhar, né? Buscar o Senhor, pedir para que Ele revele a verdade sobre a sua vida, como você está servindo, se você está querendo o púlpito pelo púlpito, se você não está dando liberdade para potenciais da sua igreja, para poder também estar investindo e se doando, sabe? Assim como o Bibo mesmo falou, algumas pessoas perguntaram para ele, você serve na sua igreja? Ele falou, sirvo com o dom que o Senhor derramou sobre a minha vida. Então eu separo todo mês lá, sei lá quantos dias, para poder estar servindo na minha igreja, pregando. Eu não prego fora? Por que eu não vou pregar na minha igreja, que é a minha casa? Eu vivo disso, eu não vou pregar aqui na minha casa. Tem algo de errado nisso aí, né? Aqui eu não recebo nada, aqui eu tenho menos mídia, sabe? Então, isso é o que realmente vai mostrar no nosso coração, né? Como que a gente se porta diante dessas coisas. Cara, a gente está aqui falando mais voltado para dentro da igreja, né, no geral. Só que eu estava lembrando aqui também que isso uma missão muito importante para os pais, né? Eu acho que sim, a Bíblia fala para ensinar a criança o caminho que deve andar, né? Para quando for velha não se desviar dele. E desde o momento que a gente não bate os 18 anos, mano, a gente tem a responsabilidade dos nossos pais, né? Então, assim, você, pai, mãe, de repente estiver assistindo aqui, é uma responsabilidade sua também. Que é muito comum também ver pessoas cobrando resultados daquilo que ela não está plantando, né? Como assim, Thiago? O pai e a mãe falando um monte de coisa no ouvido daquele adolescente, daquela criança. Pô, mas você é isso, você é aquilo, você é rebelde, você não sei o que lá, você me responde, você é ignorante. Mas você não está cuidando e discipulando seu filho, né? Que pode ter o discipulador, o líder mais top do país, mas se o pai e a mãe não estiver cumprindo o seu propósito ali, cara, vai ser muito difícil aí, para não dizer impossível, mas vai ser muito difícil realizar. É claro que algumas exceções, né, de pessoas que não têm os pais na igreja, que as pessoas que não têm os pais juntos ali, né, são separados e tal, tem lá seus desafios, mas quem tem ele tá perto do filho, cara, é uma missão sua, como pai, né, como mãe também, não é deixar, vou levar meu filho para a igreja e largar lá com os adolescentes, vou largar lá com as... Não, e não adianta se ele vai aprender na igreja, mas em casa você está provando o contrário, está vivendo o contrário, não vai resolver muita coisa, não. Quer falar alguma coisa, Mota? Isso vai no... Essa questão me lembrou uma frase, tem um tempo já que eu não escuto, mas estava muito em alta, fala assim, geração Nutella e geração raiz, né? E se a gente for pensar o que é o cristianismo, é a verdade, é a luz, né? É a luz na escuridão, que traz esperança. Então você é consciente. Se a gente for pensar na mentira do mundo, nas questões sociais, assim como já citou várias vezes, quando a gente cria uma falsa verdade, né? Que é uma mentira dita muitas vezes, vira verdade. Isso de dizer que geração Nutella, no sentido de colocar inferior essa geração de hoje, é uma ignorância. Porque, mais uma vez, eu distancio e eu acho que eu não me coloco no lugar deles na possibilidade de errar como eles estão errando. De falar assim, pô, essa geração aí é Nutella, a minha geração é raiz, fazer diferente. Óbvio fazer diferente. Olha quanto dentro de um espaço-tempo de 50 anos a geração não evoluiu. A sociedade evoluiu. Cara, olha o tamanho da ignorância, sabe? Ignorância não é não saber, é querer não saber. A pessoa não se esforça ao mínimo para poder se comunicar com o filho, às vezes, sabe? Nem com a mãe, às vezes também, com o pai, mas ainda mais com o filho. Então, uma vez eu fiz esse comentário, eu falei, muito se diz sobre a geração Nutella, né? E geração raiz, mas a geração raiz esquece quem criou a geração Nutella Exato, foram eles. foi a raiz. Foram eles mesmo.
Então, dentro dessa problemática, e aí? E agora? Diante disso, vamos pensar, vamos parar e pensar, sabe? É de quem realmente é culpa de uma geração sem Nutella, né? Então, essa verdade ninguém quer ouvir. E a gente volta. No sentido de família, por que muitos problemas acontecem entre homem e mulher? Porque eu quero apontar. Eu quero chegar, conversar com o Medina dentro da nossa amizade e apontar os erros dele. Mas eu não quero reconhecer o meu ponto que eu errei, sabe? Eu não quero pedir desculpa. Então, isso na relação de pai e filho, mãe e filho, dentro de um lar, também problematiza demais. Ah, Mota, vocês aí, tudo jovem, ninguém tem filho, tá dizendo, papapá. Eu escutei isso muito dentro de sala de aula. A diferença é muitas vezes o pai e a mãe voltam com um só. A gente dentro de sala de aula no ministério a gente lida com mais de 50. Então, essa é uma outra realidade. A sabedoria não é passar pelo que todos estão passando e aprender. É aprender com o que os outros estão passando. Eu não preciso ser viciado em droga para saber que eu não tenho que ser viciado em droga. Então, é uma outra coisa, é um outro tabu, é uma outra inverdade que se colocam para que eu não seja humilde de reconhecer o meu erro. Essa é a realidade. Esse é o ponto saliente do evangelho, sabe? Tipo assim, caraca, a verdade me confrontou, e agora? Sabe? Não é toda glória a Deus, eu tenho que dar glória a Deus quando a verdade vem que me confronta. Quanto de glória a Deus quando a verdade confronta? É difícil. Mas não é possível, porque esse é o verdadeiro evangelho. É aí que a roda gira, de verdade. É isso aí. Show. Número 4 aí, como lidar com a Tem insegurança, o mais? medo e a Tem comparação. mais? Penúltimo aí. Conseguiu ouvir? Como Bora lidar? lá. Com segurança, medo e comparação. Vai começar? Como lida, Posso como lidar. começar? Beleza. Cara, acho que é uma coisa bem comum hoje em dia isso. Mais, né? Tá mais normalizado essa problemática. Vou colocar como problemática. Mas a solução, né? É você, na multidão de conselhos, buscar sabedoria, compartilhar quando existe esse tipo de comparação, compartilhar com os amigos, pais, líderes, e numa determinada distância onde você não consegue equilibrar essa comparação, isso já pode gerar uma ansiedade, e até mesmo buscar questões clínicas mesmo, buscar um psicólogo, entende? Vai no clínico geral, compartilha, tem que buscar questões médicas, né? Porque isso pode gerar uma ansiedade, isso pode gerar uma depressão, né? Porque isso é muito da influência da internet também, nas redes sociais, de você toda hora estar em contato com o mundo perfeito, o mundo perfeito, o mundo perfeito, o mundo perfeito. Você tirou o foco do céu e botou o foco na terra. Então, é diferente? Tem algo diferente nisso? Não, é mais do mesmo. O ser humano está com foco na terra, não está com foco no céu. Só que agora, dentro da aceleração do tempo, e aí isso é uma verdade para o tempo que nós vivemos, toda hora você está tendo esse estímulo, principalmente quando você pega o celular. Então, uma hora você tinha a realidade, eu saí de casa, estou tendo contato com o mundo e pessoas têm coisas que eu gostaria de ter. Vim para casa, minha mente está em paz. Penso nisso, mas eu tenho poucos estímulos. Agora, quando eu saio de casa, eu tenho esse estímulo. Quando eu chego em casa, eu tenho esse estímulo. Quando eu abro o celular, eu tenho esse estímulo. Então, assim, todo momento eu estou sendo estimulado a essa comparação. Então, nós voltamos para a palavra, decência e ordem. Nós voltamos para o início que nós dissemos aqui, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Será que o tempo de tela que eu estou tendo está sendo saudável para a minha mente? Será que isso não está alimentando esse nível de comparação que eu estou tendo? Então, acho que isso é um bom exercício para se fazer, né? E essa questão clínica, médica, é uma coisa que já passou esse tabu, né? Acredito. E se não passou, tá na hora de passar. Olá galera, tudo bem? Infelizmente nós tivemos pequenos imprevistos nesse vídeo, nesse podcast, né? Precisou acabar sendo algumas partes cortadas, mas a base do conteúdo, a base daquilo que nós quisemos passar está tudo aí. Eu reassisti algumas vezes. Em alguns momentos também um dos nossos participantes ficou com a câmera meio ruim ali, mas deu para focar no que ele quis dizer e tudo aquilo que a gente foi proposto nesse podcast e a gente quis passar, né? Então, em breve nós
voltaremos aí com eles aí e dando continuidade àquilo que a gente quis passar. Mas tá muito top a conversa, o assunto. Espero que vocês gostem. Curte, comenta, compartilha e que Deus abençoe a vida de cada um. Valeu!